minha criança? Muitas pessoas me perguntam, Pamela, ela precisa estar fazendo todos os exercícios para ir para o nível 2? Não, pessoal. Então eu vou explicar para vocês como que vocês podem passar de nível. Vai uma avaliação junto, né, para vocês conseguirem acompanhar como a sua criança está respondendo em cada atividade. A partir dali, né, dessa avaliação, você também vai conseguir entender se essa criança precisa ficar mais no nível 1 em alguns exercícios e se em outros exercícios eu posso passar para o nível 2 ou para o nível 3. Como que funciona, né? Lembrando, tem o nível 1 com todo apoio, o nível 2, né, que é só auditivo e tem o apoio do visual também, enfim, já expliquei para vocês no outro módulo, mas vocês vão avaliar dessa forma. Então, supondo que a minha criança no aquecimento, ela já está fazendo tudo do nível 1 no aquecimento do nível 1, beleza. Ótimo, faz o nível 1 inteiro, e daí, se de repente no nível 1 ela ainda não tá fazendo nada do controle inibitório, não tá fazendo nada do exercício número 3 de esquema corporal, não tá fazendo nada do 4, não tá fazendo nada do 5, então o que eu faço? Eu passo pro nível 2 o exercício número 1, o aquecimento número 1, eu faço só o aquecimento no nível 2. Supondo que a minha criança está fazendo controle inibitório e o aquecimento já no nível 1 super bem sozinha, eu posso fazer o nível 1 inteiro com ela e ir para o nível 2 fazendo esses dois exercícios e de repente eu posso colocar também no nível 3. A criança, ela não precisa estar sabendo fazer todos os exercícios para ela passar de nível. Até porque cada nível, a ideia é estimular uma parte ali do nosso cérebro, uma hora é estimular o auditivo, uma hora é estimular o visual, outra hora é estimular mais o motor, enfim. O que é importante é que a criança entenda pelo menos os exercícios que ela está fazendo. Se ela tem um pouco de dificuldade, não tem problema, mas se ela está entendendo o objetivo daquele exercício, a gente pode passar para o nível. Um exemplo, tá? Então, a criança, ela está fazendo o exercício do olá, olá, né? Olá, olá, bata suas mãos. Então, de repente, ela está no apoio parcial, né? Que você tem que começar aqui, olá, e ela continua, né? Bata suas mãos, você põe a mãozinha dela, ela consegue bater. Deu uma voltinha, você dá um empurrãozinho, ela consegue continuar girando. Você pode passar ela para o nível 2, porque ela já está entendendo cada movimento. Você está tendo que dar só um toquinho nela. Agora, se você está fazendo olá, olá, ela tá assim, ó, não sabe nem o que está fazendo com a mão, não sabe nem que tem que bater a mão, você está tendo que dar um apoio motor total para ela o tempo todo, senão ela não consegue fazer absolutamente nada daquele movimento, você mantém no nível 1 até ela conseguir entender esses movimentos. Pamela, quanto tempo eu faço de exercício com a minha criança? Quanto tempo eu coloco esse vídeo para ela? O ideal é a gente colocar sempre um nível só. Então, se ela tá começando, você vai pôr o nível 1 inteiro, no máximo. Eu tenho algumas crianças que eu tenho que colocar, por exemplo, só o exercício número 1 e o exercício número 2 naquele dia para trabalhar com ela. No outro dia, eu ponho o exercício número 1, o exercício número 2 e o exercício número 3. Lembrando que mais não significa melhor. Na atividade de neuromovimento, o que significa bom? Significa a criança, se no aquecimento, em 1 minuto, a atenção dela estava plena naquele 1 minuto, é melhor você gastar 1 minuto por dia, né? 2 minutos por dia e ir aumentando isso do que você colocar o nível inteiro ou o vídeo inteiro e ela só tá ouvindo e não tá fazendo nada com aquilo. É importante. Se a sua criança ela tem um tempo de atenção muito baixo, às vezes eu coloco um exercício de 1 minuto por dia. Então hoje eu coloquei, por exemplo, para ela só o aquecimento. Amanhã eu faço com ela o aquecimento e o controle inibitório. No outro dia eu faço o aquecimento, o controle inibitório e o esquema corporal. E assim eu vou aumentando, né, até ela conseguir realizar o nível 1 inteiro num dia. A partir do momento que ela conseguiu realizar esse nível 1 em um dia só, né, normalmente as crianças, assim, em 3 dias elas já conseguem assistir o nível 1 inteiro e atentas, né, e a gente ali dando o apoio motor, muitas vezes total, elas conseguem permanecer porque são só 8 minutos. Mas às vezes vai ali de 3 a 5 dias para elas ficarem atentas assistindo aquele vídeo. Pamela, eu ponho todos os dias o vídeo? Se minha criança ela tá ali no nível 1, eu vou pôr todos os dias o vídeo? Não, se a sua criança ela tá demorando para evoluir, porque tem crianças que têm mais dificuldade na evolução, porque tem uma imaturidade
emocional, tem uma imaturidade motora, tem um atraso no desenvolvimento maior, essa criança ela vai demorar um pouco mais para responder. E daí não vai ser aquela coisa maçante de você ter que colocar todos os dias para ela fazer. O ideal é essa criança fazer ali, se ela tá demorando, né, para passar de nível, sei lá, como eu fiz 3 semanas e essa criança não passou de nível, não evoluiu muito, começa a fazer 2 vezes por semana, coloca esse vídeo de 2 a 3 vezes por semana. Eu acho que dando um intervalinho de um dia, eu acho que é legal, não fica maçante para a criança, e lembrando que a gente precisa também estar ali feliz com as nossas crianças. Então você pode ir passando de nível, né? Não precisa ela atender todos os requisitos do nível 1 para ela ir para o nível 2, né? Eu posso ir alternando conforme eu vou percebendo que ela dá conta de ir para esses níveis. E de repente você pode falar assim, bom, vou tentar esse nível 2, vamos ver se ela responde. E daí ela não respondeu, você fala, bom, vou ficar no nível 1. Se a criança, de repente, está super boa no nível 1, ao invés de você colocar nível 1 e depois nível 2, vai direto para o nível 2. Porque o nível 2, o que que é? É o nível 1, é depois sem o apoio auditivo. Então, é bom para a criança porque no nível 2 ela vai ter, ela vai entender e depois ela vai ter que fazer a mesma coisa sem o som. Então, quando vocês forem para o nível 2 para a criança, vocês nunca vão colocar nível 1 e nível 2. Vocês já vão direto para o nível 2, para a criança assistir. Lembrando que o nível 2 é o nível 1 mais o movimento ali sem o som, lembra? É o aquecimento normal e depois é o mesmo aquecimento sem o apoio auditivo para a criança. Tá legal? Só com o apoio visual. Então vocês podem ir direto para o nível 2 depois que a criança já entendeu ali os exercícios do nível 1. Então, pessoal, vocês vão receber também um PDF de uma avaliação que vocês podem aplicar para saber como que a sua criança está respondendo à videoaula de neuromovimento. Então, eu vou explicar aqui como que é que vocês podem fazer essa avaliação, né, para conseguir ver aí o desenvolvimento dela nas atividades. É muito simples. Aqui vai estar escrito nível, né, nível 1, então o legal é você imprimir nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Lembrando que a sua criança, ela pode, em alguns exercícios, estar em nível 1 e outros exercícios ela está no nível 2, ou no nível 3, ou no nível 4, ou no nível 5. Por isso que é legal você imprimir todos, para você ir assinalando todos. Então, supondo que aqui é a folha, então, do nível 1, tá? Então, vai estar escrito lá, exercício, todos os exercícios que faz, né? Então, aquecimento, controle inibitório, esquema corporal, de ritmo lateralidade, movimento emocional, volta calma. Depois, aqui vai ter apoio motor total, apoio motor parcial, apoio motor baixo, apoio visual e verbal ou independente. E daí, como que a gente vai preencher isso daqui? Tem um espaço grande do PDF que vocês vão poder também, além de fazer ali, assinalar com um xizinho, vocês podem fazer também com observações. Por exemplo, no aquecimento, vocês podem colocar, ela tá no nível de apoio motor baixo, por exemplo, e no exercício de chutar, por exemplo. Daí você pode até escrever aqui, ó, chutar. E daí, supondo que o resto, ela tá em apoio visual e verbal, então você assinala aqui. Então, aquecimento, ela tá nesse nível. Controle inibitório, ela tá em apoio motor parcial em tudo. Então, você não precisa escrever aqui uma observaçãozinha. E daí, vocês vão colocando em cada nível. Agora, se a sua criança, de repente, ela tá no nível 1, tudo independente. Ótimo. Daí, lá no nível 2, vocês vão escrever, supondo que aqui é nível 2. Vocês vão escrever, aquecimento, ela tá em apoio motor parcial. No pular, um exemplo. E assim por diante, vocês vão conseguir depois entender como que ela está em cada nível, como que ela está em cada movimento e vocês conseguem ver essa evolução da criança. É legal que vocês colocam também a data. Vocês podem a cada 3 meses fazer essa avaliação, né? Então, estou fazendo, vou assinalar aqui. Daqui 3 meses eu reavalio, vejo como que tá esse desenvolvimento dela de novo. Eu gosto de, assim, vi que ela evoluiu em alguma coisa, eu vou lá e assinalo pelo menos uma vez por semana ou uma vez por mês. Eu gosto de ir assinalando se a criança está respondendo bem. Eu estou utilizando o vídeo de neuromovimento como uma ferramenta constante para estimular esse desenvolvimento. É legal que vocês coloquem também essa avaliação para vocês entenderem como ela está evoluindo. Por quê? Aqui em esquema corporal, por exemplo, supondo que aqui, ó, é nível 1, com todos os apoios. Começou aqui com apoio motor parcial, daqui 2 meses, tá? É muito legal isso. Então,
mostrou o vídeo uma vez, já faz uma avaliação para ver como a criança respondeu na primeira semana. Daqui 3 meses você vai de novo. E de repente essa criança está no esquema corporal independente daqui 3 meses. Né? Você fala, poxa, Evelyn, nossa, olha que legal. Poxa, isso significa que ela evoluiu no reconhecimento de partes do corpo de esquema corporal. Inclusive, é uma forma de você avaliar se essa criança está evoluindo, né, no desenvolvimento, na habilidade psicomotora de reconhecer o corpo de esquema corporal. A mesma coisa é do aquecimento. Poxa, ela não pulava quando ela começou a fazer esse movimento. Depois de 3 meses ela tá pulando independente. Olha que legal, é um marco muito importante para o desenvolvimento motor das nossas crianças, o pular. O pular, por exemplo, significa que essa criança já pode muitas vezes começar um desfraude, se ela não desfraudou, então significa que ela está preparada. Se ela não chuta e ela passa a chutar e alternar esse movimento, significa que ela já está conseguindo alternar esses movimentos, né? Jogar o peso dela de um lado do corpo depois do outro. Significa que o equilíbrio dela também melhorou, então ela consegue realizar, né, essa descarga de peso de um lado para o outro. Então, essa avaliação ela vai nos dar muitas bases também para mostrar para a família, por exemplo, como que está esse desenvolvimento dela, né? Porque tem muitos aspectos aqui que a gente consegue trabalhar nesse desenvolvimento e nesse vídeo de neuromovimento, automaticamente, quando a gente trabalha esses movimentos, nós estamos estimulando o cérebro. Então, significa que o cérebro dela está em constante, né? Se ela está respondendo, né? Se ela está evoluindo, significa que o cérebro dela também está super se desenvolvendo junto com esses movimentos. Claro que a gente sabe que uma coisa não separa da outra, né? A partir do momento que eu estou me desenvolvendo bem nesses movimentos, o meu cérebro também está amadurecendo. E isso é muito bom, né? Ter esse parâmetro com as nossas crianças. Então eu recomendo muito para quem utilizar essa ferramenta constante, utilizar essa avaliação também. Vai ajudar bastante vocês.